Vamos ver agora os 4 quadrantes explicados de forma da visão do liderado, sobre como é que ele se comporta ou costuma se comportar em cada um desses 4 momentos. D1, como a gente já falou, é a pessoa que a gente conhece como iniciante empolgado. Por que é iniciante empolgado? Porque nesse momento o comprometimento dele está alto, por isso que a gente chama de empolgado. E ele continua sendo um iniciante, apesar de muitas vezes ele não achar isso, ele é um iniciante, por isso que é um iniciante empolgado, porque as competências dele são baixas nesse momento. Então ele é um cara que tem baixa habilidade de conhecimento, baixa competência e tem alto comprometimento. Uma coisa legal a se observar, essa pessoa, geralmente por esse comprometimento muito alto, ele pode acabar tendo um alto engano com relação às suas próprias habilidades, então é como se uma coisa misturasse com a outra. E aí você tem que tomar muito cuidado para não achar que ele sabe tudo. Por quê? Porque existe uma condição de que se a pessoa, independente de experiências prévias, está com essa nova tarefa, ele é novo na execução dessa tarefa. Por mais que, por mais que de uma forma ele já tenha feito isso em outros lugares, nessa empresa ele vai fazer isso de uma forma diferente, porque é um outro lugar, é um outro ambiente, são outras possíveis ferramentas que ele vai usar. Então ele é novo nessa jornada. E aí precisa entender, porque por mais que ele ache que o comprometimento dele engane ele, por mais que ele ache que ele tem habilidades, você tem que ter sempre na cabeça que nesse momento você tem tem que ter um cuidado muito especial de ser a pessoa que dá direções e não solta essa pessoa no mundo porque ele vai conseguir fazer tudo sozinho, tá? Porque esse autocomprometimento, que é o eixo superior do nosso diagrama, ele pode acabar confundindo o D1 com o D4. E aí falar, esse cara já tem comprometimento alto, já falou que sabe tudo, então vou deixar ele fazer tudo o que ele quiser. Não é bem assim, né? Algumas características, e aí importante, em todos os quadrantes a gente vai falar de algumas características. Entendam, aqui a gente está trazendo o que é a maioria dos casos que a gente vê quando a gente está falando de um desses momentos. Isso significa que a gente está falando de um D1, por exemplo, que é uma pessoa bastante empolgada, entusiasta. Se ele não for entusiasta, ele não é D1, não é bem assim que funciona. Na experiência, a gente vai ver que tem a ver com comprometimento e com competência. Então, são só algumas características que costumam aparecer nas pessoas que estão nesses momentos. Em D1, essa pessoa geralmente ela é muito empolgada, ela é entusiasta com qualquer ideia que aparece, então mesmo que ela não saiba, ela costuma ser uma pessoa que fala, legal, que muito louco isso, vai dar certo. São pessoas bastante curiosas, porque essa empolgação frente às vezes não saber como é que funciona o clima, quem são as pessoas, são pessoas muito antenadas e curiosas ao que está acontecendo. E geralmente o que traz bastante de comum é esse grau de energia que essas pessoas têm pela novidade que se causa nessa nova tarefa. Até. Mesmo ela estando em D1, onde a gente fala não para habilidades, você vai ver que pela curiosidade e pela empolgação, ela vai acabar demonstrando algumas habilidades em certos aspectos das tarefas. Então, a gente ainda fala não para competência, mas você vai ver que algumas habilidades você vai ver, essa pessoa tem. Então ela demonstra um certo tipo de habilidade, principalmente se ela já vem de períodos e conhecimentos anteriores, né? E aí a gente vai para D2, conforme a gente viu no exemplo do carro, onde o comprometimento dessa pessoa vai caindo, e a gente chega no ponto mais baixo de comprometimento, onde ele ainda é não para competência, mas ele é agora também não para comprometimento. Por quê? Porque as expectativas eram tão altas que é difícil, eu diria que eu mesmo nunca vi isso acontecendo, é difícil que essas expectativas sejam 100% atendidas. Então há uma frustração por parte desse colaborador de que aquilo que ele tinha, nossa, que muito legal, todas as ideias vão dar super certo, vai acabar que não deu tão certo assim, porque as coisas não funcionam nesse mundo ideal, principalmente uma pessoa tão motivada assim. E aí vem para o que a gente conhece como iniciante desiludido. Porque ele ainda é iniciante, então ele ainda é não para a competência, então ele ainda não tem as habilidades necessárias e conhecimentos necessários para a gente dar um sim para ele em competência. Mas aqui também é uma pessoa que agora é não para comprometimento. E aí algumas características. Esse não para comprometimento, ele pode mudar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão ser não para comprometimento absolutamente boicotando o trabalho, e tem pessoas que vão ser não para comprometimento simplesmente porque o grau de energia baixou tanto, mas ele ainda quer tanto aquilo que você ainda vê um esforço.
Então, uma das possíveis características é que essa pessoa, ela não vai, por exemplo, executar o trabalho na mesma velocidade de motivação que ele executava em D1. São pessoas que podem deixar tarefas de lado, podem ir para o lado mais fácil, podem... Inclusive, se ele vê em D1, por exemplo, a gente vê as pessoas trabalhando demais, chegando antes da hora, saindo depois do tempo de trabalho, porque estão muito motivadas. Aqui em D2, geralmente, essa motivação diminui um pouco. E aí a gente pode ver pessoas que não passam muito do horário, ainda mais se eles veem que a equipe em volta deles não é uma equipe absolutamente motivada e trabalhadora. Então ele vai caindo, vai entrando um pouco no ritmo dos outros. Se a empresa não está muito para cima, ele também começa a isso. E aí, uma coisa que tem que se tomar cuidado é que, dependendo do nível que esse comprometimento for para baixo, essa pessoa pode chegar até a boicotar o sistema. Porque duas coisas podem acontecer aqui. Ou ele culpa ele mesmo, de, putz, eu não consegui desempenhar como eu queria, e aí a autoconfiança dele vai ser muito afetada, e ele vai falar, eu estou andando para trás, que é uma coisa muito comum em ouvir em D2, é ele achar que andou para trás. Tá? A gente vai falar isso um pouco mais para frente, mas tem que ter uma certeza, e o líder tem que estar ali para mostrar para ele que na verdade ele não andou para frente, faz parte da liderança situacional, isso. E agora, por mais que ele achava que antes ele tinha habilidades e agora ele acha que não tem, na verdade o que aconteceu foi o contrário. Ele nunca teve aquelas habilidades que no mundo ideal ele achava que tinha, e agora, por mais que ainda não seja não para competências, ele andou um pouco no sistema. Lembra aí no exemplo do carro? A pessoa com baixo comprometimento, mas ele já sabe melhor agora como é que funciona a marcha, como é que funciona a embreagem, como é que funciona o acelerador e etc. Então são pessoas que ele pode dar uma sensação de autoconfiança e boicotar ele mesmo, ou, num caso talvez um pouco mais difícil de lidar, ele começa a boicotar o sistema, e aí ele começa a dar a culpa no líder ou na empresa. Então ele pode chegar ao caso de falar para as pessoas ao redor dele, olha, essa empresa não é tão legal quanto eles estão falando não. As coisas não funcionam tão bem assim, eles falaram que é muito legal, mas isso aqui na verdade é uma mentira. Então pode começar a querer contaminar o sistema. Então são pessoas de emocional mais abalado, pessoas, vamos dizer assim, mais lentas nas execuções das tarefas, menos empolgadas na execução da tarefa, mais desconfiado, mais desiludido, geralmente características mais voltadas ao emocional mais baixo, ok? E aí, o que acontece conforme a gente vai fazendo uma boa liderança e essa pessoa vai avançando, chegando no quadrante de D3? D3 é o que a gente conhece como o autônomo desconfiado. Por quê? Porque não é que ele é desconfiado necessariamente com os outros, é uma autoconfiança mais abalada, né? Então é um autônomo relutante. Por quê? Porque ele já, aqui nesse lado do quadrante, ele já é sim para competências. Ele ainda é oscilante no comprometimento. Mas se ele é assim para a competência, ele já sabe fazer, já tem as habilidades e conhecimentos necessários para a execução da tarefa. O que acontece aqui é que ele está desconfiado, geralmente em relação a ele mesmo, a se ele realmente consegue. E aí uma grande armadilha do D3 é ele ser uma pessoa dependente de direção, porque em D1 e D2 você tem que ficar sempre falando o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, quando ele tem que fazer. Em D3 ele está tão nesse sistema de sempre obedecer aos outros que ele pode entrar numa de eu não consigo fazer sozinho, então eu vou só obedecer o que me mandam. E em D3 é o contrário que o líder tem que fazer. A gente vai ver mais para frente esse estilo de liderança, mas a gente tem que entender que esse cara não precisa de direção. Ele já sabe, lembra que ele é sim para a competência. Eu não preciso mais necessariamente ficar falando como ele tem que fazer as coisas, mas ele é não para comprometimento, ou melhor, um comprometimento que oscila. Então o líder tem que partir de um ponto muito mais de auxiliar essa pessoa do que do ponto de ficar dando direções. Algumas características desse D3 um pouco desconfiado, pessoas muito céticas com relação ao trabalho, à tarefa e com relação a ele mesmo, e por isso são pessoas que perguntam demais. Sabe aquele funcionário que chega, tudo que tem para fazer, ele fala, olha, eu estou fazendo isso aqui, dá uma olhada. Olha, o que você acha do que eu estou fazendo? Sempre em busca de um feedback para ele, na verdade, ter segurança de que o que ele está fazendo é o melhor. Tá? Então são pessoas nesse sentido com bastante dúvidas, perguntam bastante, exigem, eles pedem, na verdade, uma proximidade maior. Por quê? Porque como eles sabem que eles têm competência, mas eles ainda não estão seguros disso, eles vão sempre tentar puxar uma pessoa para perto para garantir que o trabalho vai sair da forma como tem que sair. Então são pessoas que pedem essa proximidade mais do que deveria. Tá? Então ele tem esse lado de desconfiado mesmo.
O que acontece conforme essa pessoa vai evoluindo e ele começa a se sentir confiante? Ele chega no nosso autônomo pleno, que é o D4. D4 são pessoas absolutamente... Ele volta àquela motivação de D1, só que menos exagerada. Em D1 ele tem aquela motivação exagerada. Aqui já é uma motivação mais serena, do tipo, não, fica tranquilo se eu sei fazer. É até um nível de certeza muito maior. E eles têm total competências, ou seja, habilidades e conhecimentos para lidar com isso de uma forma bem tranquila. Então são pessoas que a característica dele se torna até uma característica um pouco de líder. Então ele é uma pessoa que comunica mais o que está sendo feito, é mais seguro em dar direções, o que está acontecendo, é mais seguro em dar feedback para o líder da onde as coisas estão e para onde tem que ir. São pessoas que começam a ter uma visão um pouco mais macro do sistema, porque, vamos dizer assim, o operacional, que é o micro, já tá numa engrenagem que funciona. São pessoas que não demandam mais tanta presença do líder, eles não pedem mais aquela proximidade em D3, então eles já deixam o líder meio solto. E com o tempo são pessoas que costumam buscar novos desafios. E aí que é onde o líder tem que ficar um pouco atento na liderança, porque não é para largar essa pessoa. Então, ao mesmo tempo que há uma distância bem maior proximidade bem maior do que tem em D3 e D2, também não é uma distância nula, né? Apesar de a gente brincar que é o líder invisível, isso é uma brincadeira. Esse líder ele tem que estar presente com outro tipo de mentalidade e outro tipo de aplicação de liderança, tá? Então esses são os 4 quadrantes. Especificamente é legal a gente falar sobre um pouco a visão do líder e a visão do liderado nesses 4 quadrantes, porque são tipos de visões diferentes que precisam saber, do ponto de vista da liderança situacional, como que um enxerga o outro, né? O líder tem que saber como é que o liderado está pensando e vê o momento, e é legal também ele saber como é que o próprio líder pensa, né? Em D1, a visão do liderado é uma visão de tá tudo bem. É uma visão de que eu sei fazer, de que vai dar certo. E é uma visão um pouco iludida com relação às próprias competências, tá? Porque acha que vai ser mais fácil do que na verdade vai ser. Em D2, a visão do líder em D1 primeiro, ficar atento a essa motivação exagerada. E aí, uma coisa importante que a gente vai falar mais pra frente, não é minar essa motivação. Somente a ter a noção e a consciência de que essa motivação, na verdade, ela é um pouco além da verdade. Outra visão do líder frente ao D1 é saber que essa pessoa vai andar para frente, apesar de que, na verdade, parece emocionalmente que ele está indo para trás. Então tem uma visão de gostar e elogiar esse comprometimento alto. E uma visão também de que é sempre importante dar direções específicas para esse liderado quando ele está em D1. Em D2, a visão do liderado é uma visão de que ele foi para trás no sentido de avanço. Ele não avançou no trabalho dele. Aqui vamos supor que ele nem tem uma visão específica da tarefa, que ele se acha um mau profissional. Ele pode, como a gente falou, ou dar a culpa no sistema, no líder ou na empresa, ou dar a culpa em si mesmo. Qualquer um dos dois é uma visão errônea. Ele precisa entender que, na verdade, ele andou para frente, mas ele tem uma visão de si mesmo ali naquela hora que ele está andando para trás. De novo, ou é uma característica de que é culpa do líder ou da empresa, ou é uma característica dele, ou até às vezes uma característica de ambos. Mas é uma visão de que aquilo não é tão legal quanto parecia. A visão do líder é uma visão de que esse liderado tem um emocional muito baixo e está dando mais trabalho do que geralmente os líderes gostariam. Mas precisa ser uma visão de que isso é um avanço, de que esse emocional abalado faz parte e que isso significa que ele andou para frente e não para trás, tá? E a visão do líder é entender que esse liderado está num momento que, se não houver muito apoio para ele, de estou com você, vai dar certo, vamos voltar, lembra daquela motivação, olha para onde você está indo, em nome de que você está fazendo o que você faz. Se não houver isso, esse liderado não vai andar para frente, tá? E tomar cuidado também dessa visão do líder, não achar que teve uma contratação errada. Que é muito comum esse líder achar que teve uma contratação errada e no final das contas não entendeu na verdade que essa pessoa está andando para frente. Em D3, a visão do liderado, ele é uma visão
de transição de D2 para D3. O que isso significa? Que a visão dele é de que as coisas estão melhorando, mas ainda não são tão boas quanto ele gostaria. Seja no sentido de esse trabalho não é tão legal, ou seja, numa motivação, de um grau de vontade de executá-lo, seja num eu não sei ainda fazer. Então, uma visão um pouco desconfiada com relação às próprias habilidades e competências com relação ao trabalho e à tarefa. A visão do líder é uma visão muito curiosa nesse sentido, porque precisa ter uma certeza de que ali há competências, tá? Porque se você diagnostica ele não como competência, ele não é D3. E aqui eu diria para vocês, é o ponto de passagem de liderança situacional que eu mais vejo tropeços. Então a visão do líder tem que ser, ele tem competência. Se ele tem competência, ele não precisa só de direção. Ele não precisa ter uma liderança que fica só falando para ele como fazer. Contrário, ele precisa ser uma liderança que faça ele confiar que ele sabe fazer aquilo, ok? Uma visão de que o liderado é capaz de executar a tarefa. Em D4, a visão do liderado é uma visão muito de tranquilidade com relação ao comprometimento e competência. E aí começa a aparecer uma visão um pouco mais macro. Ele começa, como o operacional já está mais simples, ele começa a ver, mas qual é o sistema que está à minha volta, como que as outras peças conversam, quais são as minhas outras tarefas que eu preciso fazer para melhorar, para que tudo isso funcione, qual é o meu papel dentro da empresa, qual é o papel dessa tarefa que está sendo executada. É um papel, é uma visão um pouco mais macro da tarefa. E também tem uma sensação desse D4 de que uma hora eu preciso de um novo desafio. Porque ele começa a fazer aquilo de forma tão natural que começa a falar, legal, o que tem de novidade, para onde a gente vai. Então é uma visão também, mesmo que às vezes inconsciente, de eu preciso de novos desafios. E a visão do líder é que esse cara está pronto para executar aquilo sozinho, porque ele tem comprometimento e competência, e que na verdade eu só preciso estar perto dele para ajudar ele a perceber o papel da tarefa, ajudar ele a ter essa visão macro e ajudar ele a entender também quais são os novos desafios, qual que é o futuro dele dentro das novas tarefas, os novos desafios e o futuro dele dentro do cargo dele. Ok? Então são esses as características de cada quadrante da nossa liderança situacional. Lembrando que a gente está falando aqui especificamente do quadrante de momentos do liderado, tá? Vamos seguindo então. Até já!